Então tá, esse aqui é o segundo vídeo, né, da prova da fórmula. Ainda não é o vídeo da fórmula, tá bom? Quem quiser ir, vai para o próximo vídeo para ver a explicação da fórmula. E antes de ir, eu queria falar uma coisa, antes da gente começar a provar aqui. Eu queria falar sobre por que eu provo, né? Ah, professor, por que você vai gastar, sei lá, quantos minutos, 40 minutos, provando uma fórmula? Porque é isso que diferencia a gente de técnico, né? Se a gente quer ser engenheiro, a gente tem que entender de onde as coisas vêm. E esse pensamento por trás aqui do teorema de transporte de Reynolds é muito interessante para ser simplesmente jogar uma fórmula. Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente viu. A gente viu que a gente tinha um equacionamento para sistema. A gente viu os três equacionamentos aqui para três propriedades extensivas. Ok. Então a gente vai ver agora como chegar na relação do teorema de transporte de Reynolds, que é a relação entre sistema e volume de controle. Para isso, a gente vai ter aqui uma massa, dois momentos aqui do nosso tempo, espaço. Um para o meu tempo t0, que eu vou ter o meu sistema. E aí, para esse sistema aqui, tudo que eu colocar no sistema, eu vou colocar assim, né? NS aí, a propriedade extensiva do sistema. Lembra que esse N é a propriedade extensiva. E aqui eu tenho o meu volume de controle, né? Volume de controle no tempo t0 mais ΔT aí. E aí eu vou ter, né, a minha propriedade extensiva 1 desse volume 1, a minha propriedade extensiva desse volume 2 e a minha propriedade extensiva desse meu volume 3. E isso tudo, né, elas aí juntas, por exemplo, a 1 e a 2 vão ser a do volume de controle, né? O meu volume de controle é esse daqui, ó, que eu estou colocando azul, tá bom? É esse fixo. Percebam que no meu tempo t0, o volume de controle e o sistema são coincidentes. Só quando eu tiver uma variação de tempo que eu vou ter eles diferentes. E aí eu vou ver. Né? Percebam que eu vou ter essa linha tracejada observando o sistema. A linha tracejada é o sistema aqui. Ó. Tá bom? É o sistema. E aí eu estou observando esse sistema. O meu sistema ele estava aqui, eu estou observando a massa. É como se eu estivesse observando a massa. E a massa mexeu, eu observei a massa mexendo. Ok. Então vamos lá. E aí lembra que a gente já espera que essa variação de tempo a gente vai jogar no limite para virar uma variação infinitesimal e virar uma derivada. Né? A gente já espera isso. Que é assim que a gente prova as coisas. Ok, então vamos lá entender cada um desses termos aqui. Eu vou ter a minha... Antes de entender. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Esse N, eu falei que é uma propriedade extensiva. E ele pode ser, por exemplo, a massa. Pode ser a massa. Ok, então perceba. A minha massa do sistema, ela vai ser, aqui no tempo t0, igual a esse ns. Mas no tempo t0 mais ΔT, quanto que vai ser a minha massa do sistema? Ela vai ser a junção das massas de 2 e de 3. Simples assim. E a massa do volume de controle, que está no volume de controle? Vão ser as massas 1 e 2. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. A gente tem esse N, mas na prática é isso daqui. Bem simples. Então vamos lá. A minha variação da minha propriedade do sistema. A variação da propriedade do sistema. É isso que está dizendo aqui, ó. Eu vou pegar o vermelho para ficar escrevendo. A minha variação da minha propriedade no sistema. Vamos voltar. O que é a variação? Por exemplo, se eu estou falando de massa. Quando eu tiver o tempo t0 mais ΔT, esse tempo aqui, eu vou ter variação de massa no sistema? Não. Porque no sistema não tem variação de massa. Só que eu poderia ter, por exemplo, variação de uma propriedade extensiva genérica como a quantidade de movimento. Essa massa é fixa para o sistema, ok. Só que a quantidade de movimento não é. Pode ter acontecido o que aqui? Pode ter aumentado a velocidade. Então, essa minha variação que eu estou procurando aqui é o quanto eu teve da variação nesse tempo ΔT, né? Então, vou pegar o quê? Eu vou pegar justamente essa variação no tempo ΔT. É a variação da propriedade no tempo ΔT. E vou tomar um limite. Né? Então, o que é essa variação? A variação, a gente vai ter que trabalhar com esses conceitos aqui, né, de o que eu tinha antes e o que eu tinha depois. Então, aqui eu vou ter o NS
É melhor selecionar aqui. Meu NS T0 mais ΔT. Então, é o quê? É a minha propriedade no sistema depois da variação de tempo, menos a propriedade no sistema inicial. Variação delta N sobre ΔT. Isso daqui que parece complicado é ΔN sobre ΔT. Variação da propriedade no sistema pelo tempo. Para a gente aqui, o que são os dois? No tempo T0 é isso daqui, NS. No tempo T0 mais ΔT é o quê? É o N2 mais o N3. É isso que eu vou escrever, ó. O NS T0 mais ΔT, ele vai virar, ó, aqui, ele vai virar N2 mais N3. A propriedade do volume 2 mais a propriedade do volume 3. Certo? Ó, esse volume aqui é o volume 1. Esse volume aqui é o volume 2. E esse volume aqui é o volume 3. São 3 volumes diferentes, tá bom? Ok. Então, é o 2 mais o 3. Eu posso trabalhar, ao invés de trabalhar com o 2 e com o 3, eu vou trabalhar com o do volume de controle. O que é o do volume de controle? O do volume de controle é o azul. Esse é o N do volume de controle. E o volume do controle é o quê? É 1 mais o 2, né? Então, o do volume de controle, para a gente aí, o que a gente vai pegar do sistema é o 2, vai ficar o N do volume de controle menos o 1. A propriedade do volume de controle menos o 1, que é isso que eu escrevi aqui, ó. A propriedade do volume de controle menos a 1. Mais 3. Pronto. A gente definiu, isso daqui que a gente definiu, foi tudo para este termo, ó. Este termo. Agora a gente vai definir para o outro termo, este termo aqui. Eu estou falando que o meu volume de controle e o meu sistema no tempo inicial são iguais. É isso que está escrito, ó. Esse daqui é o do meu volume de controle. Lembro que é no tempo T0. E aqui vai ser no tempo T0 mais ΔT. Isso a gente tem que lembrar sempre, né? Ok. Certo. Pronto, ó, a gente definiu os dois termos. E agora que eu defini esses dois termos, eu vou substituí-los. Substituir, então ficou assim, ó, agora. Foi essa equação aqui. Pronto. Agora que eu tenho todos esses termos aqui, eu vou separar. Eu vou pegar tudo do volume de controle e colocar em um termo. E depois eu vou pegar o 1 e o 3 e separar o 3 e o 1. O 3... Ó, então eu agrupei, né? Agrupei termos do volume de controle. Esse termo 2 aqui é o que sai do volume de controle. E o termo 1 é o que entra. Vou voltar lá para vocês verem. Ó. O 1 é o que entrou. Estão vendo? Ó? É só o que entrou no volume de controle. E o 3 é o que saiu do volume de controle. Então pronto. Agora que a gente tem essa primeira parte aqui, a gente vai definir cada um desses 3 termos. Né? O nosso problema inicial de fazer a nossa relação entre o que eu tinha, a minha variação da propriedade no sistema, né? Que é justamente isso que a gente vai ter para o volume de controle, são esses 3 limites. Então vou estudar esses 3 limites. O meu primeiro limite é o que eu conheço como termo de geração. E foi o que eu expliquei quando eu falei aqui desse ΔN sobre ΔT. Por exemplo, se eu tiver a propriedade de quantidade de movimento. Se eu tinha uma quantidade de movimento inicial do meu sistema e esse sistema aumentou a velocidade, mesmo que a massa ficou a mesma, como a velocidade mudou, o meu sistema, no meu próximo tempo, T0 mais ΔT, ele vai ter um outro valor de quantidade de movimento. Então, esse é o termo de geração dessa propriedade. Tá bom? A geração para o meu sistema. Tá bom? Para o meu sistema. Que esse termo aí é justamente o termo que está relacionando, né? Esse volume de controle aí, o que tá relacionado à propriedade original do sistema. Né? Tá falando do que, com o passar do tempo, como essa propriedade está variando. É isso.
Ok, então eu tenho, ó, peguei esse limite aqui e vou estudar. Eu tenho esses três aqui. Esse daqui é simplesmente a definição de derivada. Isso é bem simples, é só olhar. O que é uma derivada, né? O que é uma derivada? É uma variação instantânea. Então, é quando a gente tem um limite de uma variação sobre um ΔT e esse ΔT está indo para zero. Não foi assim que a gente definiu a variação da propriedade no sistema? Ó, a variação da propriedade do sistema no tempo depois, depois menos o inicial, dividido por ΔT. E o limite para isso dá zero. Então, é isso que tem aqui, ó. É o do volume de controle depois, menos o inicial, final menos o inicial, sobre ΔT, e pegando o limite. Então, isso é a variação aqui, já é direto a minha derivada no tempo. Isso é importante, é uma derivada parcial, ou seja, para essa derivada aqui, o que importa é o tempo, tá bom? E aí eu peguei essa fórmula aqui e apliquei o que a gente tinha percebido, nosso termo genérico, que era o termo de variação aí da propriedade, né? Que eu tinha aqui, ó. Tá vendo, ó? O NVC, ele vai se tornar tudo isso daqui. A propriedade no volume de controle vai se tornar toda aquela integral ali, ó. Então, vamos ver o que a gente tinha aqui, ó. Aqui. A minha propriedade extensiva virou tudo isso daqui. Então, é isso. Eu vou substituir direto, ó. Eu coloquei lá direto. Foi isso que a gente tinha visto. Então, o meu primeiro termo, ele ficou assim. Esse é o meu primeiro termo. É o termo de geração. Ok. Vamos agora estudar o segundo e o terceiro termo. O segundo e o terceiro termos, né, eles são semelhantes do estudo. Então, eu vou fazer o estudo para o segundo e mostrar a diferença para o terceiro. Então, tá. Então, pronto. Esse meu termo aqui, esse meu segundo termo da minha fórmula original, é o termo que sai do volume de controle. Então, eu vou estudar ele aqui. O que está escrito aqui, né? Eu coloquei aqui estudo diferencial, do diferencial que atravessa a fronteira, a superfície de controle. Vamos imaginar aqui, ó, essa superfície 3. E para a gente imaginar a superfície 3, eu vou pegar como se fosse um tubozinho aqui diferencial, um cilindro diferencial. Então, uma das superfícies, a superfície aqui que está em contato com a azul, é a superfície do volume de controle, que é essa daqui, ó. E a outra superfície é como se fosse a superfície do meu sistema. E aí eu vou definir esse termo aqui como um termo da minha propriedade infinitesimal desse termo aí que está atravessando a superfície de controle. Tá bom? Então eu vou pegar, ó, esse é o meu termo da propriedade 3. Esse termo está saindo do volume de controle. Eu não vou pegar ele, eu vou pegar o infinitesimal dele. Então o Dzinho dele. A gente já viu o que era N, a propriedade extensiva. Era o que? Era isso daqui, né? N, a propriedade intensiva, ρdV. Só que isso é o N. Eu estou pegando o diferencial dele. Então, a gente vai pegar só a parte diferencial. A gente vai pegar toda essa expressão e deixar diferencial. Depois a gente integra. É como se eu pegasse só o que está dentro da integral. Depois a gente integra para chegar na propriedade toda. Aqui, ó. Então, eu vou pegar só o que está dentro da integral. Peguei só o que estava dentro da integral. Puxei lá. Pá, peguei. Aí, a propriedade intensiva vezes a massa específica vezes o diferencial de volume. É como se fosse a massa, né? Isso daqui. Vezes o termo intensivo. Tá? Propriedade extensiva, intensiva vezes a massa. Tá certinho. Ok, isso é o termo só da variação. É o termo só da variação. E aí eu quero expressar esse termo aqui em termos da área da superfície de controle. Porque esse termo é o termo que atravessa a superfície de controle. Então eu vou ter uma área. Então para mim vai ser interessante expressar esse termo em função dessa área, né? E a gente viu lá, né, que quando a gente viu a prova da fórmula da vazão, vou voltar aqui, da outra aula, que eu provei justamente assim, né? A gente tinha o volume, a área vezes o comprimento, e a gente tomou isso em termos de tempo. É o volume por tempo, né? Vazão volumétrica é volume por tempo. E aí depois eu peguei esse L sobre ΔT e transformei em velocidade. Ok.
Isso aqui esse conceito que a gente fez na outra aula, a gente vai usar aqui também. Então, aqui, ó. E esse comprimento, ele é o quê? É a velocidade dividido por tempo. É o tempo que, como se o fluido demorasse para sair da superfície e chegar na outra. Né? Isso é a velocidade. Se a gente passar ΔT diminuindo, é distância por tempo, em termos vetoriais, porque é velocidade vetorial. E aí, o que era o volume do cilindro? Igual a gente fez lá. O volume do cilindro era o quê? A área da base vezes o comprimento. Então, vou pegar esse volume só que em termos diferenciais. Então, o diferencial de volume é a área da base vezes o comprimento. E aí eu vou pegar o comprimento que eu achei aqui e jogar aqui. Então, ficou a velocidade vezes o ΔT vezes a área. Okay? Então, esse é o termo de área. O termo da área da superfície de controle. Agora, é muito importante para a gente aqui de conceituar esse termo de diferencial de área vetorial. Esse termo de diferencial de área vetorial, diferencial da área da superfície de controle vetorial. Ele é orientado para fora. Tá bom? Ele é sempre orientado para fora. Ele é para fora da superfície de controle. Então, se eu tenho uma superfície de controle que é assim, se eu pegar um termo diferencial de área aqui, esse meu termo dA, ele é para fora. Aponta para fora. Aqui também para fora. Tá bom? Ok. Então, ficou assim, ó. Agora, juntando tudo, juntando isso aqui que a gente achou para o termo de diferencial de volume, que a gente vai jogar aqui. Então, a minha fórmula final para o meu diferencial aqui da minha propriedade extensiva que atravessa a fronteira vai ficar assim. Vai ficar uni vezes ρ VdA vezes ΔT. Lembra que aqui eu não tinha o diferencial da propriedade, eu tinha a propriedade. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que integrar. Foi o que eu falei aqui. Ó. A gente pegou o que estava dentro da integral. Agora a gente vai ter que integrar. Então a gente vai integrar. Pronto. Jogou aqui, ó, integrado. Ó. O D nele e a integral na superfície de controle 3, que é a que sai. Ok. E aí, jogando todos esses termos aí, a gente vai ver que vai ficar ΔT em cima e ΔT embaixo, a gente vai poder simplificar. E o meu termo, no final das contas, né, esse limite aí, com ΔT, só que eu não tenho esse ΔT, como eu tenho um limite de um ΔT que eu acabei sumindo aí por um artifício matemático, eu vou ficar só com a minha integral de cima, essa integral aqui. Então, ficou a integral na superfície de controle da minha propriedade intensiva vezes ρ vezes um produto escalar vezes VdA, né, desse ΔT. Esse ΔT sumiu. VdA. Ficou só isso. Certinho? E aí, a mesma coisa vai ser para o meu volume que está para o meu termo que entra no volume de controle. Tudo isso que a gente fez aqui, ó, para o termo que sai, é equivalente para o termo que entra. Só que a gente está fazendo em termos do termo 1. Agora, eu vou explicar uma coisa. Por que eu falei aqui desse termo diferencial de área da superfície de controle vetorial? E esse termo é orientado para fora. Porque a gente vai ter que fazer produto escalar. E aí, no produto escalar, a gente tem um detalhe. Vou explicar aqui. Então, por exemplo, eu tenho o termo diferencial de área. Ele está orientado para fora. Ok, esse termo aqui, eu vou fazer dois. Um para o termo que entra, termo que sai primeiro. Da superfície de controle. E esse aqui vai ser para o termo que entra. Então, a gente vai ter o diferencial de área
para fora. Ok. Então tá, o termo, lembra que isso daqui ele pertence à superfície de controle, isso aqui pertence à superfície de controle. Ok. O termo que sai, a velocidade está alinhada com o diferencial de área. O termo que entra, eu vou até inverter isso daqui, ó, para ficar igual a gente tinha lá na figura. O meu termo que entra, o meu diferencial de área está para cá, né? E o meu termo de velocidade ele está entrando na superfície de controle. Então essa é a velocidade. E essa é a superfície de controle. Superfície de controle. Então, aqui no meu produto escalar, lembra o que era produto escalar? Produto escalar, ele era, se eu tinha, por exemplo, um vetor C, que era escalar B, ele era a mesma coisa, o módulo de C, né? Ele era A vezes B vezes cosseno de θ. O que era cosseno de θ? Cosseno de θ era o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, se eu tenho aqui ó, A e V, e eles dois estão alinhados, o cosseno de θ aqui é igual ao cosseno de 0 graus, porque eles dois estão alinhados. E aí vai dar 1. E nesse termo aqui que entra, eu vou ter cosseno de 180, porque os vetores eles estão, né, fazendo um ângulo de 180 graus. E isso daqui vai ficar menos 1, porque o cosseno de 180 é menos 1. Ok, então pronto, a gente viu que o termo que entra vai ficar negativo, né, no produto escalar, e o termo que sai vai ficar positivo. Então isso vai se resumir, eu vou poder juntar os dois termos, porque eu fiquei com um termo negativo aqui, só que quando eu substituir esse termo 3 nesse meu termo aqui que era negativo, vai ficar tudo, o sinal eu vou poder colocar diretamente no meu produto escalar. Esse sinal vai como se fosse sumir, vai ficar negativo, negativo, positivo, vai sobrar só o sinal, né, do produto escalar. Então pronto, a gente chegou nessa fórmula aqui, que é vamos voltar lá. A gente tinha o primeiro termo que eu coloquei. O primeiro termo que eu coloquei era a variação da propriedade no sistema. E isso daqui era igual a esses três termos. E agora eu vou substituir os três termos. Substituir os três termos. Esse termo, que é o termo do 1, que é o termo que eu falei que era de geração. Eu falei geração aqui, mas percebam que isso aqui é uma taxa de variação da propriedade. Não é geração, né? Eu coloco geração para facilitar. Porque, por exemplo, quando a gente falar de massa, essa geração vai ser engraçada, né? Esse termo de geração. É o termo como se fosse de acumulação. Né? É o termo de variação. Vou até escrever isso. Ao invés de termo de geração, vamos mudar. Termo de acumulação. Acumulação ou perda. Essa é a definição melhor aí do termo. Pronto. Então, essa é a variação dessa propriedade com o tempo. Né? E a gente tem o segundo termo, que é o termo relacionado aos termos que cruzam a superfície de controle, ou que entram ou que saem. Tá bom? Eu juntei tudo num termo só. Então, eu tenho a taxa de variação da propriedade extensiva no sistema é igual a isso daqui. Por isso que o termo de transporte relaciona o equacionamento de sistema com o equacionamento de volume de controle. Então, agora, no próximo vídeo, eu vou explicar cada um desses termos, vou passar melhor sobre esses termos.